Olá, eu vou trazer aqui uma explicação rápida de como montar uma query string, né, a pesquisa, o filtro da query, sem utilizar o ORM, de uma maneira simples. Uma classe construtor, então, aqui, para fazer essa aplicação, tá? Então, no caso aqui, ó, eu vou pegar aqui um código que eu fiz há um tempo atrás, tá? Vou colocar aqui. Agora eu tenho aqui no começo ele tem um form, teria o filtro para estar recebendo um post, tá? No caso nós não vamos estar recebendo esse post, então eu simulei ele povoando um array aqui, como se fosse o post, né, o formulário do HTML que ele estaria recebendo nessa página, PHP. Daí ele vai instanciar então essa classe, tá? Daí no caso ele vai pegar aqui o resultado, o retorno da classe e vai imprimir, vai dar um eco na tela e vai imprimir o resultado, tá? Então, isso aqui seria uma classe, então, tipo uma helper, então, para estar usando em conjunto com uma module, aí, se não utilizar o RM, dá para utilizar essa questão aqui no PHP, tá? Quando eu instanciei, chamei a classe, ele vai pegar o form aqui, né, vai utilizar numa variável global aqui dos dados. Então chamar para limpar esse array, ele vai perguntar para todas as chaves do array se tem alguma coisa e vai limpar ele. Aí depois ele vai passar o que sobrou, se está limpo, ele vai passar para um array toString, que é esse método aqui dentro da classe, que aí a chave o ID do array vai pegar a tabela, tá? Que é o CLI aqui no caso, tá? Esse CLI é a tabela do banco de dados, tá? O prefixo da tabela. A condição, tá? A condição é o end. E o skip, se ele vai pular, né? Vamos dizer. Uma opção aqui, tá? Se ele vai pular essa entrada, tá? Aqui, no caso, como ele é um for, né? Ele vai bater várias vezes nesse método aqui, ó, e vai perguntando. Então, se alguma delas vir povoada, isso aqui que não é o caso, tá? Não está passando nada aqui no skip. Ele está definindo como null, então ele não é obrigatório. Os outros aqui, os quatro, são obrigatórios, tá? Daí, no caso aqui, ó, eu tenho uma condição, se ela vir vazio a carry, né? Então ela entra nessa daqui, tá? Ou se vir skip, tá? Então ele verifica primeiro se é numérico. Aí ele vai pegar a carry, vai continuar, porque a carry aqui tá instanciada aqui, tá em cima aqui, tá vazio, tá iniciada, né? Então aqui ele vai continuar essa variável aqui de carry, povoando, né, o ponto aqui, todas as vezes que bater, ele então continua, ele concatena aqui então essa variável, né? Aí aqui depois ele vai pegar o valor da tabela, vai pegar a key, o ID e vai concatenar. Se não, ele vai verificar se veio o nome, aqui o bairro ali, ó. Se dentro daquelas opções do post é uma dessas, ele vai entrar e vai colocar como like, tá? Se não, ele vai colocar como absoluto, tá? Vamos ver como é que fica o resultado disso aqui. Eu vou salvar isso aqui no GitHub, vou colocar ele, aqui, tem uma pastinha aqui, vou botar index.php. Ok, vou botar aqui localhost, carry string. Aqui, então ele trouxe, tá, o retorno aqui. Ele concatenou então aquelas informações que tinham aqui. Ele limpou o endereço, então, para não quebrar o banco de dados. Ele colocou o idade como um absoluto, né, igual, definindo. E colocou o nome aqui como um like, né? Que pode ter parte, se tiver Pedro e o sobrenome, independente de qualquer Pedro do banco de dados, ele vai trazer, tá? Por causa que tem o like. Isso aqui seria colocar na questão da care lá, né? Digamos, se fosse colocar
aqui vai ficar tipo isso, select, asterisco, from, daí aqui, aí colocaria a variável PHP aqui no meio, from tabela, né? Vamos botar aqui tabela clientes, where, agora sim, e aquela string gerado pela classe, tá? Então, tipo, não importa o formulário que tu submeta, ele vai montar para ti todas as condições que tu quer filtrar na tua tabela. Então essa é uma forma fácil para te montar ela, sem passar por um ARM, sem ter que estar totalmente estruturado ali a questão do objeto, numa classe, um método para estar fazendo essa função, tá? Esse aqui é apenas um exercício. Se você quiser fazer, é bem legal de fazer para quem está iniciando, ok? Qualquer dúvida, só colocar nos comentários aí que dentro do possível a gente já está retornando. Valeu!